Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal... A relação da Anitta com as redes sociais perdeu há já algum tempo o encanto romântico e excitante de quando se conheceram. Algures no tempo, a relação desvirtuou-se e deixou de haver confiança. À medida que a distância e a desconfiança foram crescendo, em proporcional medida à imposição e necessidade que as redes sociais foram exercendo, a Anitta passou a vê-las como uma ferramenta incontornável em termos profissionais e colocou-lhe limites físicos e psicológicos, qual ordem de restrição, sem deixar de pensar no bonito que foi e lamentar o intrusivo que se tornou. A Anitta abre o coração desta relação de amor-ódio e espera encontrar a paz de espírito no desabafo. Olá Eli, olá Rita, como é que vai a vossa Billy. relação? Olá Ana, gosto destas conversas a 4. A 4, exato. Como é que vai a vossa relação com as redes sociais? Estamos no momento assim mais frio, eu diria, objetivo e eu diria menos romântico da coisa. Portanto, mantemos uma relação cordial de benefício mútuo, acho eu, espero eu, mas tem grandes confianças, ok? Vamos lá mantendo aqui as distâncias, porque deixa de ter encanto, vamos lá ver. Eu não me lembro muito da época dos... era o High Five e coisas do género, já não me lembro muito bem. Eu lembro-me do Mirk, por exemplo, da biblioteca da escola. O Mirk, mas o Mirk ainda não era bem uma rede social. Pois, não era uma coisa diferente. Eu diria que o High Five e o MySpace... acho que MySpace me passou ao lado, mas lembro-me vagamente do High Five. Mas lembro-me assim com muito carinho dos primeiros tempos do Facebook, que eu acho que comecei a usar para aí em 2006. Pá, e era verdadeiramente agradável. Era assim uma experiência... Era o grupinho de amigos, não é? Não é aquelas pessoas que te apetecia realmente estar a falar. Um bocadinho como nós usamos o WhatsApp agora, mas sem... Não é? Mais visual, mais no sentido de haver um grupo realmente em quem confiavas, tu sabias as pessoas que viam as tuas coisas, havia acho que menos filtros também, claramente menos filtros porque houve coisas que eu depois fui apagar, mas claramente deixou de existir esse encanto e passou a ser tão intrusivo, tão impessoal, tão feira das vaidades, que eu neste momento praticamente não uso Facebook. Cinjo-me ao Instagram, porque visualmente ainda há uma parte de atrativo, de estímulo, mas acho que o que eu ia buscar às redes sociais, que era realmente esse contacto social e com aquelas pessoas com quem eu queria estar em contacto, deixou de ser possível através destas plataformas, ou pelo menos sem sentires que tens terceiros à mistura. E pronto, e é nesse ponto mais ou menos onde eu estou. Uso perfeitamente, a nível profissional uso porque considero que faz parte das ferramentas, que faz parte daquilo que tenho de estar atenta, mas a nível pessoal uma relação muito mais distante, claramente. Olha, eu gosto sempre de me lembrar dos primórdios da nossa relação, para me lembrar de como fui feliz com as fotografias no Instagram e de como era tão bonito. Eu MySpace também nunca tive. Tive o High Five e ainda me lembro do dia em que apaguei. Quer dizer, não me lembro bem do dia, lembro-me de tomar a decisão de apagar a conta, que aquilo não fazia já sentido nenhum. E apaguei. Sim. E como agora já é quase impossível fazer isso com o Facebook, também já não faz quase sentido nenhum. Eu basicamente neste momento uso o Facebook para trocar algumas mensagens com pessoas cujo telefone não tenho e de resto não sei mais nada. Acho que às tantas tu precisas... Bom, ainda não percebi muito bem se posso apagar completamente as coisas que tenho no Facebook, se não posso, mas aquilo é uma trabalheira conseguir apagar uma porcaria de uma conta no Facebook. Acho que pronto, é propositado. Sim, mas
O Facebook eu lembro-me, eu não me lembro, estava na Argentina quando eu comecei a usar, portanto deve ter sido para aí 2006, 2007, por aí. E foi-me vendido como sendo uma coisa super fixe, porque depois dava para fazer apps para o Facebook. E então eu pensava, o que é que será apps para o Facebook? Expliquem-me, façam-me um desenho. E depois havia uma coisa muito gira que era um mapa mundi em que tu picavas os países onde já tinhas estado. E isso eu acho giro. Pronto, mas cinge-se mais ou menos a isso. Depois comecei a perceber que não havia privacidade no Facebook, mesmo quando tu dizias, não, isto é um grupo fechado. Mas não existem fechos no Facebook, basicamente. E depois eu aderi ao Instagram, ainda demorei um bocadinho, estava no Panamá, portanto foi entre 2010 e 2013. E para mim foi uma ferramenta muito útil, porque era, pronto, lá está, os primórdios da relação, a parte do amor, exato. Porque era tão giro, porque abrias o Instagram e vias o que é que as pessoas tinham postado naquele momento. E isso era muito giro, pensar o que é que aquela pessoa que está não sei onde pôs agora. Pá, tão giro, tão giro. Isso eu adorei, essa parte adorei. Os filtros, eu brincava um bocado com os filtros, porque diziam que eram filtros para fazer fotos bonitas de fotos feias, ou fotos banais, fotos péssimas, transformá-las em fotos, vagamente interessantes. Depois começou aquela mania de fotografar a comida. O que eu estou a comer? Pumba! E era uma linda tigela de ramen ou uma coisa assim. E tu ficas, Que entretanto ficava gelada. sim, com as fotografias e os filtros. E a descrição. E depois ouvi aquela notícia de o Facebook comprou o Instagram e fiquei, mal, pronto, tchau, foste. E agora transformou-se tudo num marketplace e não sei o quê, não sei o que mais. Depois aquela história do algoritmo, não, nós servimos-te, as pessoas com quem tu interages mais são as pessoas que te aparecem mais no feed, mas é uma pescadinha de rabo na boca, porque basicamente quando fazes uma atualização parece que aquilo volta vagamente a zero, não é? Volta atrás, então aí ficas, e esta pessoa, pá, já não sabia sequer que a seguia. Que giro, eu quero tanto continuar a saber. Então, tipo, dá likes nas coisas, mas vicia logo. À terceira ou à quarta utilização já está tudo viciado outra vez. E já só vês as mesmas coisas sempre. E, para mim, isso... Ai, agora como é que se diz em português? Defeats the purpose. Que era aquela coisa gira também de manter o contacto, pá, visual, não é? Mesmo que não fossem teus amigos, era seguir aquelas histórias interessantes daquela pessoa. Ai, portanto, foram os primórdios da relação. Mas agora temos a relação atual, que é aquela com a qual temos que trabalhar. E eu não sei, eu tenho algumas regras para mim própria para me ajudar aqui um bocado a guiar nesta utilização. E tu? Eu tenho limites de utilização de algumas apps no telemóvel, incluindo redes sociais. Facebook não tenho no telemóvel. Eu também Se desinstalei. Se preciso de alguma coisa do Facebook, vou ao desktop e faço o que tiver de fazer. Se for contactar alguém que já não consigo contactar de outra forma, ou por preciso para de trabalho de publicar alguma coisa, mas não faço isso no telemóvel, não tenho Facebook no telemóvel já há algum tempo. E depois tem limites de 1 hora por dia em determinadas apps, além de depois ter limite geral das apps a partir das 9, creio, da noite. O que é um bocadinho triste, não é? Porque mostra que havia ali algum tempo a mais passado a fazer scroll down em coisas e... É um buraco negro. absolutamente. Não, e está feito para ser um buraco negro. Sim, e eu neste momento sei perfeitamente onde é que passo o tempo. Eu continuo a usar o telemóvel de forma muito intensiva. Assusta-me ver os relatórios semanais das horas que passo no telemóvel, mas já encontrei aqui uma forma de ter uma desculpa para mim própria. Porquê? Porque... Eu quero ouvir isto. Não, porque apesar de tudo, ainda é o sítio onde eu trato, é a ferramenta, digamos assim, onde eu tenho mais coisas concentradas. É onde eu trato dos e-mails, onde eu trato das contas, onde eu trato de tomar as minhas notas, onde eu trato de me informar, de estudar.
enquanto faço as compras, eu reduzi praticamente tudo ao telemóvel. E eu sei que é um ecrã muito pequenino e estou sempre a levar na cabeça de alguém ao lado que acha que não faz sentido porque não estás a ver bem, porque estás a forçar porque não faz bem, porque... Mas a verdade é que eu consegui concentrar tudo num único equipamento e isso, para mim, é muito eficiente e ajuda-me bastante. E, portanto, as horas que eu passo aí são realmente de trabalho, é uma ferramenta de trabalho, é um equipamento de trabalho, além de gestão do dia-a-dia e das questões mais operacionais. Do ponto de vista de buraco negro, o buraco negro que eu tenho no meu telemóvel chama-se Flipboard e, e é a plataforma que mais horas tem de utilização, claramente, no meu telemóvel. Porquê? Porque é um agregado de fontes de informação, de publicações. Então tem desde os jornais todos que eu sigo, é? Desde os portugueses aos de referência a nível internacional, os Guardian US, CNN, os HuffPosts, o BBCs, pronto, El País, o que for. Portanto, tenho lá todas as fontes de informação, buscar aquelas publicações que para mim são referências, ok? Que me dão uma visão também variada, diversa do que está em termos de ideologias e em termos de conteúdos e a nível nacional e internacional. E depois fontes de interesse, por exemplo, vou seguindo publicações que vão desde a Harvard Business Review, à The Economist, à Monocle, wallpapers e coisas do género, ou então temas. E eu sei que tenho andado a estudar mais sobre inteligência artificial ou transformação digital, ou o futuro do marketing, ou mesmo depois da parte de lazer, ok? Pois é onde isto se mistura tudo, mas sobre viagens, sobre música, sobre livros. Portanto, há ali uma série de conteúdos que eu defino como conteúdos que me interessam e depois aquilo vai fazendo uma certa curadoria, ou seja, porque há uma página principal onde tens uma curadoria e o algoritmo vai alimentando aquilo que tu vês, mas tu também tens os separadores com aquelas publicações que são mais relevantes para ti, portanto, há uma gestão, porque às vezes aquilo vicia, não é? Como falavas do Instagram, começa a ser bolha outra vez, não é? Começa a mostrar sempre muitas coisas do mesmo, e então, mas permite ir ao lado e buscar outros assuntos e, portanto, refrescar, e para mim é aquela plataforma que eu mais utilizo porque me permite, por um lado, ir buscar inspiração, ir buscar estímulos, e por outro lado, realmente informar-me e ler sobre uma série de assuntos que me interessam. E ainda que mal te pergunte, tu tens coragem de dizer qual é o teu screen time? O meu screen time vai variando entre 4 a 6. Ok. 4 a 6. O meu screen time também vai variando. Pá, quando chegou às 4 eu fiquei muito aflita. Ok. Fiquei mesmo muito aflita, mas isso é mais quando tenho aulas por Zoom, quando eu dou aulas por Zoom, porque uso o telefone como a câmara de close-up, de detalhe. Sim. Mas ainda em relação ao Flipboard, eu vejo a tua paixão pelo Flipboard. Eu tenho que dizer que desinstalei do meu telefone porque me apresentava com igual grafismo tanto atualizações de Facebook que, sei lá, João Pirulo escreve. Não tem nada dessas coisas, não. Pois, mas a mim aparecia-me e eu achei, esquece. Não, designer gráfica, aparecia-me com o mesmo grafismo, bom, por sinal, tanto as notícias do Guardian como a atualização de estado do João Pirulo. Okay. E eu ficava assim, what? Eu não tenho o lado social, eu não tenho as plataformas, as redes sociais integradas com o Flipboard. Mas é que eu acho que eu também não tinha. Eu não me lembro de ativamente ter posto. Eu tenho o mesmo problema com o Flipboard também. Porque vocês não sabem usar isso. Não, mas não quero. Eu quero. Mas acho que, pronto, ou não perdi o tempo suficiente para estar a tentar explorar mais e estar a fazer o setup de forma correta. Portanto, se calhar vamos ter uma aulinha depois.
podíamos fazer um live com a Ellie a explicar como usar Flipboard, mas não me leves a mal, eu só trato da parte técnica, não vou aderir ao Flipboard, que eu não preciso de mais razões para aumentar o meu screen time. Pronto, é isso. Olha, também não queres fazer parte do Goodreads? Também, opa, desculpem. No Goodreads nem sequer interages connosco, percebes? Tipo, fazes uma de voyeurismo e vês o que a Ana está a ler e qual é o livro que ela quer ler a seguir, mas ela nem sequer precisa de saber e não te responde nem nada. Então, mas e vocês não gostam daquela aquela conversa de então o que é que estão a ler agora? E estão a gostar? Não, no Goodreads vais lá xeretar e não ficas sequer, não trocas. Não, depois vais perguntar, olha, vi que marcaste para ler ou vi que gostaste daquele livro. Não, para mim é uma base de dados tremenda dos livros que já li, dos livros que quero ler e dos livros que estou a ler e de sugestões de novos livros. Mas isso é porque eu tenho um problema grave, que é bookaholic. Não, eu também sou bookaholic. Não vou viver para ler todos os livros que já comprei e que tenciono continuar a comprar, portanto. Eu também sou bookaholic e também tenho que vos dizer uma coisa. Eu não sei, bom, a Eli não, mas da Biblioteca de Lisboa não és utente, mas deves ter várias bibliotecas municipais aí no Porto e imagino que tenham, não sei que a BLX tem uma rede de bibliotecas municipais e tem um acordo maravilhoso com uma plataforma chamada Press Reader e fazendo login com o teu cartão da biblioteca podes aceder à imprensa nacional e internacional e lê-la de forma legal, o que é muito bom para combater, por exemplo, aquela pirataria toda de... Sim. Bem, mas estamos aqui completamente off topic. Voltando. Rita, conta-nos como é que foi o início da tua relação amorosa ou amor-odiosa com as redes sociais. Então, primeiro o Facebook, um bocadinho também, não me lembro quando é que comecei a usar o Facebook. Tenho que ver, mas sei que estava na universidade, no último ano, portanto, por volta também de 2007, por aí, se calhar 2006... Mas no início, aliás, também quero só aqui dizer que há pessoas aqui que terminaram o curso em 2006, 2007, tá? Pronto, era só o que eu queria dizer. É isto. Gente horrorosa. Muito, calma. Ainda pior. E sim, e para mim sempre foi, aliás, para mim todas as redes sociais, quer dizer, todas não, mas pronto, o Facebook e o Instagram depois... é uma forma de manter alguma ligação com os amigos que tenho espalhados pelo mundo inteiro. E acaba por ser uma forma de poderes, pelo menos, saber, olha, fulano tal casou, fulano tal agora tem um filho ou uma filha, ou foram, se calhar o facto de que foram de férias para uma ilha paradisíaca não aporta tanto para o meu dia-a-dia, aporta mais, às vezes, se calhar, um marco na vida da pessoa, um trabalho novo, um filho, um membro de família novo, alguma coisa se calhar às vezes menos boa, porque também se partilha nas plataformas, mas é por aí que acabo por ver o benefício. Os contras e o ódio vêm um bocadinho às vezes por exemplo, na parte de quando vês fulano tal está na ilha paradisíaca e que tu estás aqui fechada nas Astúrias e que supostamente, pronto, eu tenho ido a Lisboa, mas não podes sair das Astúrias e queres viajar, até aquela invejazinha pequenina, e aí é quando começa o lado mau, ao meu ver, das redes sociais, e acho que é um lado que se começa e que se fala muito, às vezes na busca do número de likes e vê-se, principalmente nos jovens, que também estão a entrar cada vez mais cedo também nas redes sociais, que é a constante busca pelo número de likes e quantas pessoas é que viram a minha foto, quantas pessoas é que viram as minhas histórias. E algo engraçado, que por acaso que estava a ler, antes de termos começado a gravar, fiz uma pequena pesquisa. Achei engraçada a expressão que a pessoa utilizou no artigo, que dizia que era o Instagram tinha começado muito bem com as fotos e também com o Facebook, e com os poucos foste evolucionando para passar a ter vídeos, anúncios e outras coisas. E a forma como dizia era com a fervura da rã. Tu metes uma rã na água fria e vais fervendo, ou seja, existe hoje em dia uma confusão tão grande ou tantos extras
tanto no Facebook como no Instagram, mas é verdade que hoje em dia já o Facebook está e muitas vezes não vou lá ver. Aliás, semana passada foram os meus anos, tenho que lá ir ver todas as mensagens que tenho ainda de aniversário, mas é verdade que não visito com tanta frequência. Mas mesmo no Instagram, há sempre, por exemplo, a parte de adicionar uma história, já tiveram que arranjar um sítio cá em cima para colocar, já, ou história e foto. E a forma como ele diz é que vai funcionando. Se o facto de eles estarem a fazer aos poucos, se o Instagram colocasse todas estas coisas ao mesmo tempo, ou seja, uma pessoa que entra agora no Instagram e que não tenha estado antes, se calhar já tem uma dificuldade em ver os benefícios do Instagram, porque nós ainda estamos muito agarrados ao romantismo que tínhamos do início, que era o grupo mais pequeno, eram só os nossos amigos. Por exemplo, para mim então o Instagram era mesmo, se calhar, os amigos mais fortes, pronto, com quem quer ter mais união. E aos poucos foram juntando os Reels, foram juntando os Stories, foram juntando os anúncios, que também de repente já não há uma única vez que tu estejas a pesquisar no Instagram sem ver um anúncio. Eu continuo a usar de forma, como disse, para ver, acima de tudo, os amigos, o que é que está a acontecer, para partilhar também um pouco passeios que vou fazendo, mas no meu caso também no Instagram é mesmo para partilhar com o meu futuro eu. Para que eu depois, daqui a uns anos, possa voltar atrás e ver o que é que aconteceu. Apesar de ter as fotos guardadas no telefone. Mas às vezes perdem-se. Eu gosto dessa ideia de registro. Eu tenho 2 contas privadas, em que só com muito poucas pessoas a seguirem, e são pessoas próximas e com quem tenho relação. E onde isso vai acontecendo, não é? É quase um álbum de fotos daqueles momentos que tu queres que fiquem, não sabendo muito bem o que é que vai acontecer, não é? E o que é que vai acontecer com estas plataformas. Mas a ideia de ir registando e teres quase um log do que foi acontecendo, porque vai-me ajudando também a ultrapassar o sentimento de culpa de não ter os álbuns de família atualizados. E, portanto, gosto do teu ar, Billy, desesperado. Não, é que eu fui super diligente e fiz um álbum lindíssimo para a Alice. E a pobre da Joana, coitada, parece a filha enjeitada. Estou-lhe sempre a dizer que há muito, mas de facto... Mas eu vou usando isso. Imaginem o terceiro e o quarto. Então vou... Não consigo, ouve. Se eu à segunda já tropecei, eu acho que... Ellie, respect. Mas sim, mas vou fazendo isso também nessa ótica de registro de memórias, porque acho que tem essa beleza, não é? De voltares e de ir relembrando, porque nem sempre tens todas as fotos que te apetecem, aqueles momentos disponíveis no telemóvel, ou não tens os álbuns físicos atualizados, e portanto vais ali e vais sorrindo também com esse registro. Agora tenho uma pergunta para vocês, porque eu acho, não sei se vos acontece, a mim aconteceu-me quando os meus amigos da universidade vieram à minha casa de armação de pera, em que estão foto, quer dizer, vou até a casa em Lisboa, mas mais de armação de pera, que há assim uma outra foto minha, que eu penso, ninguém precisa de ver estas fotos. Agora, imagino se a minha mãe ou os meus pais tivessem Instagram antigamente, ou seja, estas fotos estariam na net. Portanto, não sei até que ponto. Sabem, eu tenho algum cuidado em eu tento não publicar fotos embaraçosas. Publicar no sentido de registá-las, ok? Até porque depois não é aberto a muita gente, mas ainda assim, não é? Os nossos amigos veem, e, portanto... Mas tento não colocar demasiadas fotos embaraçosas, embora às vezes acho que algumas fazem sentido para depois os relembrar que, pronto, não é? Fizeram birra no momento X ou não. Ou que usavam óculos quando eram mais pequenos. Eu tenho um blackout em relação a pessoas, sobretudo às crianças. Agora as minhas sobrinhas já são crescidas, sobretudo a mais velha já é crescida, já tem a sua conta. As duas têm as suas contas. Mas nunca publiquei fotografias delas e das minhas filhas, só publico quando aparecem atrás e não se vê as caras, porque eu acho que elas têm o direito ao anonimato e têm direito a gerir elas próprias a sua presença online e, portanto, eu não as ponho online e, sinceramente, pelo que eu vejo, acho que traria muitos seguidores se eu optasse por publicar as caras delas e publicar as coisas fofas que fazem. Isto porque, não é uma crítica a quem o faz, é só a minha posição.
Eu uso a minha conta de Instagram de uma forma mista. Por um lado é pessoal, mas eu passei-a para uma conta profissional. E passei-a para uma conta profissional porque tive que assumir que era para isso que estava a usar o Instagram. Agora, eu gosto, nas outras contas profissionais que eu sigo, o que eu gosto é de um mix, tudo bem, de profissional, do que é que a pessoa tem ao nível profissional para oferecer, os seus serviços, os seus produtos, mas eu gosto de ver a pessoa que está por detrás. E é por isso que eu faço uma utilização um pouco mista. Não é para partilhar coisas com os amigos, porque as coisas com os amigos eu partilho por WhatsApp e aí ponho fotografias das miúdas à vontade. Agora, partilhar com o público, quer dizer, partilhar, o algoritmo está de tal forma que há tipo 3 pessoas que veem os posts, não é? Mas os posts estão lá, se alguém quiser ir procurar. Portanto, eu sou muito criteriosa nessa parte. Eu penso sempre, ok, qualquer pessoa pode viver isto e, portanto, o que é que eu vou pôr aqui? Então, eu gosto de dar um pouco do background, dos bastidores, o que é que acontece aqui, o que é que acontece fora da, digamos, da moldura editada da fotografia, gosto. Mas, por exemplo, não faço uso nas stories daquela coisa de escolheres o close friends, porque podes escolher o círculo com quem partilhas. Eu não faço isso porque acho que com os close friends eu mando uma mensagem por WhatsApp. Bem, eu acho que também é aqui também o momento também de pensarmos na nossa pergunta inicial. Será que como empreendedoras nós podemos viver sem as redes sociais? Que dicas é que vocês têm? O que é que vocês acham sobre isto? Depende, no meu caso, por exemplo, uma das redes sociais que eu mais uso no meu trabalho é o LinkedIn. Portanto, que até agora ainda nem falámos, ou pelo menos eu ainda não tinha mencionado o LinkedIn. Ou seja, não é que se fosse impossível, mas quase. Não consegui viver, ou viver sem o LinkedIn. E principalmente, como trabalho ainda muito com os Estados Unidos, é outro mundo e outra abertura a conversas começadas e a negócios que são começados através do LinkedIn, ou de conseguir chegar a uma certa pessoa através de outra ligação. Em relação a utilizar o Instagram e o Facebook, eu acho que depende de qual é o negócio. Por exemplo, se for que é o nosso caso, um bocadinho diretamente para o consumidor, ou um produto que vai chegar a um consumidor final no estado em que está, faz sentido em teres é necessário. Hoje em dia, eu falo por mim, muitas vezes ir a um restaurante, não vou sem antes ver o Instagram do restaurante, comprar uma roupa ou ver uma marca, também gosto de ir ver qual é que é, ou seja, podes ir ver ao site e ver a coleção toda, mas gosto de ir ver ao Instagram, porque gosto de ver algumas sugestões de como utilizar a peça de roupa ou as joias. Agora, por exemplo, se penso numa empresa que produz cimento, se calhar não vou, agora que ando a construir num processo de desenvolver uma casa, se calhar vejo o Instagram do arquiteto, vejo o Instagram do construtor e vou vendo para ter algumas ideias, mas não vou ver o da marca de cimento. Portanto, acho que depende um bocadinho de qual é que é um produto que está por trás. Sim, depende muito da estratégia do negócio, não é? Depende de B2B para B2C. Obviamente que falaste do LinkedIn, e o LinkedIn tem um posicionamento profissional, quase exclusivamente, ou pelo menos na forma como foi criado e como é maioritariamente utilizado como uma ferramenta profissional entre profissionais, e às vezes até se vê alguns comentários em algumas publicações que referem exatamente isso. Isto é conteúdo para Facebook, isto não é conteúdo para LinkedIn, e portanto eu tenho o LinkedIn como uma ferramenta realmente profissional e é exclusivamente para trabalho, no sentido de explorar oportunidades de negócio ou fazer networking e tudo mais, portanto, meramente nessa esfera profissional. Mas depois, era o que falavas, há quase uma obrigatoriedade de, tendo um negócio B2C, não é? Direto ao consumidor, de produto para consumidor, produto ou serviço para consumidor final, tu precisas de ter presença nas redes sociais, porque
o que na altura, na Procter, chamávamos o First Moment of Truth, deu lugar a um Zero Moment of Truth, que é aquela pesquisa, a procura de inspiração e a pesquisa sobre uma série de produtos, e as redes sociais têm esse lado de montra, têm esse lado de divulgação, de notoriedade, que vão ajudar a cimentar depois decisões de compra. Tem o lado de influência também, portanto, são ferramentas muito importantes. Obviamente que há aqui são negócios de outras empresas, não é? E, portanto, a forma como foram sendo trabalhadas e como estão disponíveis agora obrigam a que haja um investimento por detrás, porque não sejamos naivos, não há crescimento orgânico, nem notoriedade, nem visibilidade orgânica através destas plataformas. E há aqui algo que me incomoda mesmo do ponto de vista de empreendedora ou de gestora de marcas e de negócios, que é este lado de staging. Por um lado é natural, porque as marcas sempre fizeram isso, não é? Se formos ver os sites, se formos ver os catálogos, não é? Se vamos aos anúncios, há todo um staging da marca e esse é fundamental. Mas ele também passou para as pessoas, não é? E esse é o lado que mostra que há muito pouca autenticidade. E por outro lado, há uma febre de conteúdo, de se produzir conteúdo. E esse sim incomoda-me muito. E mesmo enquanto faço a parte de gestão de marcas, esse incomoda-me porque numa tentativa de se quebrar ou de se ultrapassar o ruído, não é? De se destacar no meio do ruído todo que existe em termos de conteúdo nas redes sociais, online no geral, acaba por se produzir conteúdo que eu acho que depois deixa de ser relevante, porque é produzir por produzir, porque é o dia X, porque é o dia da batata, porque é o dia da pipoca, porque é o dia de não sei o quê, e acaba por não haver necessariamente, e há marcas obviamente que o fazem muito bem, okay? E que aproveitam isso e que aproveitam o que está a acontecer para entrarem nas conversas, não é? Para aparecerem nas conversas. Mas que faça sentido. Mas que faça sentido, porque depois o que tu vês é isso, é um exagero de conteúdo. Perdemos um bocadinho a magia das grandes produções, não é? De conteúdo em que se fazia X anúncios por ano e depois ia jogando com isso, mas que faziam ali, não é? Era uma produção que tinha impacto, que era pensada, que era estratégica, que era em que tinhas recursos, não é? Tu aplicavas recursos, porque a produção também de conteúdo acaba por consumir e por ser um investimento, e portanto eu acho que se vai diluindo também esse investimento ao longo do tempo, obviamente, para se estar sempre presente, e eu acho em detrimento depois desse lado de entretenimento, de inspiração, que deveria ser o efeito da presença nas redes sociais, ok? E notas isso ao nível das grandes marcas exclusivamente ou ao nível das grandes marcas e dos pequenos empreendedores? Dos pequenos empreendedores, o acesso a estas plataformas acabou por dar espaço para muitos pequenos negócios, ok? E uma forma de criarem notoriedade que não teriam hipótese sem os grandes orçamentos que marcas mais estabelecidas ou que empresas maiores teriam. E, portanto, eu acho que obviamente veio democratizar e veio dar aqui, na sua origem, na forma quando começaram a ser comercializadas, não é? Quando começaram a ser rentabilizadas, vieram dar aqui espaço, vieram criar oportunidades. Acho que quem começa agora não consegue começar sem um investimento já avultado, ok? Mas continuam a ser plataformas muito válidas para ir testando, para ir criando comunidade e não tem necessariamente de ser números largos ou números grandes em termos de seguidores ou em termos de likes. Eu acho que cada vez mais as marcas também vão percebendo que o que precisam é desta comunidade, desta parte de comunidade e de lealdade, não, mas de criar aqui uma relação, ok? Criar uma conversa, uma relação com... O que eu acho curioso é que algumas marcas já começaram a sentir a necessidade de saírem, porque começaram a sentir isso, o esforço diluído. Ou seja, não deixam de ter uma presença, mas não é o foco. Eu não me lembro qual das marcas de luxo, não sei se foi a Hermès, creio que não, mas uma das marcas de luxo que decidiu sair das redes sociais. E eu acho que aí depois, obviamente, voltamos à questão, depende sempre do posicionamento, do consumidor final, do público-alvo a que estás a tentar chegar, e haverá
ferramentas e espaços e canais mais ou menos adequados, não é? E isso vai sempre julgando, como a Ana dizia, um produtor de cimento, provavelmente, uma marca de cimento, provavelmente não vai usar o Instagram e vai usar o LinkedIn, não é? E, portanto, tu vais adequando ao teu público-alvo e onde consegues alcançar, onde consegues chegar de uma forma mais eficiente ao teu público-alvo. Se pensares numa marca de luxo, por exemplo, a escassez e a sofisticação são críticos. Se calhar não faz tanto sentido aquela presença constante e o barulho constante, porque a ideia é ser exclusivo e não necessariamente estar sempre lá. E para mim um dos exemplos há uns anos era a forma como a Chanel, por exemplo, fazia a sua estratégia de comunicação. A Chanel fazia um vídeo, um anúncio por ano. E era um anúncio que podia ir 3, 5 minutos de filme. Mas era o momento. Toda a gente antecipava aquele momento em que o que é que a Chanel vai fazer agora. Nós antecipamos, por exemplo, quer dizer, antecipamos, se estivermos um bocadinho mais ligados a marcas e a marketing, isso, o anúncio de Natal da John Lewis, por exemplo. Há ali momentos que algumas marcas se foram apropriando e que sabem que há ali um Big Bang, há ali um momento em que geram notoriedade que se calhar lhes dá para muitos meses, para lhes dar para bastante tempo. Mas é um equilíbrio muito difícil, porque tu vês toda a gente, todos os outros, presentes o tempo todo e a fazerem ruído o tempo todo. E, portanto, há aqui também, eu acho que também é preciso muita coragem para não seguires essa onda, não é? Para não estares constantemente a querer aparecer e a ser relevante e a estar nas conversas todas. E eu acho aí é o equilíbrio mais difícil. Eu sinto isso, por exemplo, quando pego no Instagram da Anitta. Não me apetece estar sempre a publicar todos os dias. Há coisas que não são relevantes. Ou que, não é? Parece que é forçado às vezes. Mas depois também sentes a pressão, porque se tu não publicares, depois és esquecida pelo algoritmo e deixas de aparecer e deixas de ter ali uma forma de contacto importante com a tua comunidade, com o teu público-alvo. Ou seja, fica depois reduzida, não te permite crescer, não é? Não te permite chegar a mais pessoas. Ou seja, ficas ali um bocadinho fechada no limbo ali da comunidade que conseguiste crescer até aqui, mas depois o aumento é muito gradual e portanto, há essa pressão, não é? Há esse conflito. Tocaste em 2 pontos que eu queria aqui salientar, a saber, 2 pontos. A questão da consistência. Portanto, tu falavas da Chanel que publica 1 por ano, mas é 1 por ano, todos os anos, há quantos anos? Há essa questão e depois produz ali uma curta-metragem, basicamente. Depois falaste também da história de sair da conversa, sair das redes, e eu lembrei-me de uma notícia que li esta semana, penso eu, ou durante o fim de semana, que a Liga Inglesa de Futebol decidiu fazer um boicote de 4 dias ao Twitter, Facebook e Instagram para protestar contra a falta de atividade das redes sociais a moderar e a eliminar as agressões racistas de que são alvo muitos dos jogadores da Liga Inglesa. E enfim, isto só acontece em Inglaterra, como é óbvio, toda a gente sabe. Sim, claro. Pronto. Não chega cá, não é? Nunca ouvimos. Não. E isso também me faz pensar qual é o poder que tens ao deliberadamente decidires sair. Portanto, é preciso saber usar, é preciso ter um impacto muito grande também para poder usar esse impacto calando a sua voz. Na altura do Black Lives Matter também houve uma outra coisa que foi, em vez de porem quadradinhos pretos, deem o vosso palco para a vozes negras, a empreendedores, enfim, a negócios, a ativistas, e eu acho que isso também foi muito interessante. Portanto, essa questão de tu perceberes também qual é o poder que tens ao te calares, ao desapareceres, ao cederes o espaço a outros. Sim, há um poder, um potencial tremendo nas redes sociais e aí tu vês depois as conversas todas à volta da forma como Facebooks e Twitters geriram, por exemplo, os casos mais recentes das eleições e da desinformação das eleições, ou por exemplo da desinformação em relação à Covid ou uma série de outras coisas. Para teres impacto,
para conseguires controlar ou sequer tocar um bocadinho o poder destas plataformas, tu tens de ter um peso institucional tremendo, não é? E eu lembro-me eu não sei se foi o ano passado, em que empresas como a Procter, por exemplo, decidiram cortar no investimento digital até haver transparência na forma como todo o processo de advertising e de promoção e de o que quer que seja acontecia. Estás a falar de players que em termos de investimento fazem moça, ok? Ou ameaçam ali estas plataformas. Caso contrário, elas têm todo o poder na sua mão, mas é isso. Dependendo da força institucional que tu tens, pensares na Liga Inglesa, tem impacto, porque não estás a falar de meia dúzia de seguidores estás a falar de instituições que realmente movem muita gente, não é? E criam movimentos. Se pensarmos nos movimentos que estão por detrás ou nas entidades que estão por detrás, aí sim, não é? Isto tem impacto. E faz pensar também um bocadinho na forma como as empresas e as marcas têm despertado para este lado de ativismo ao longo dos últimos anos. O que começou com conversas muito à volta do propósito, não é? E nós já falamos aqui sobre a questão do propósito, mas o que começou muito centrado na forma interna no que era o propósito e como é que se transmitia um propósito como forma de criar ali uma ligação emocional com os consumidores e mostrar que havia algo maior que rege a marca ou as empresas, tem vindo a dar lugar também à ação. O walk the talk, porque um propósito muito bonitinho na folha do papel ou comunicado nas páginas no site ou nas páginas das redes sociais é interessante, mas depois o que as empresas fazem, o que as marcas mostram a seguir, a forma como se envolvem em causas, como exercem a sua força e a sua influência em questões sociais, ou em questões ambientais, ou em questões de sustentabilidade, e nós temos sentido isso. Uma das grandes tendências tem vindo por aí, com o ativismo por parte das marcas, não é? De deixar de haver um distanciamento. Aí vimos um dos primeiros assim, exemplos mais... Não um dos primeiros, mas um exemplo com muita notoriedade foi o da Nike, não é? Quando se associou ao... não me lembro do nome dele agora. Colin Kaepernick. Exatamente, em que, criticada, não é? Fortemente pela tomada de posição, mas true to itself, não é? Ou seja, uma tomada de posição. Eu acho que é muito difícil de continuares indiferente e continuares, porque as pessoas exigem isso de ti, exigem isso de ti enquanto marca também. Que tu mostres quais são os teus valores, quais são os teus princípios, não só no papel, mas depois realmente em ação. E este lado de o que nós pensávamos na responsabilidade social de há uns anos, em que era a caridade ou a filantropia ou o que quer que seja, não é? Vai muito para além disso agora, não é? Tens de ter um papel realmente definido e ativo e intencional na forma como tratas as tuas pessoas, os teus colaboradores, na forma como tratas as comunidades onde te inseres, na forma como tratas o planeta e o impacto que tens, porque estamos a falar de players, estamos a falar de entidades com um poder tremendo, com uma influência tremenda, com um impacto tremendo, e não podem continuar impunes nesse aspecto, ou indiferentes, ou escondidos atrás da embalagem. Eu gostava aqui de voltar um bocadinho à nossa questão inicial, que é: será que se pode viver sem redes sociais? O que é que vocês acham? Tem que ser sim ou não? Tem que ser sim ou não, e agora só para fazer a coisa um pouco mais simples. Ao nível profissional, podemos viver sem redes sociais, sim ou não? Não. Não podemos, pela forma como nós funcionamos também enquanto sociedade, na forma como comunicamos. Portanto, a globalização também trouxe isso, não é? Nós não estamos aqui fechados nas nossas aldeias. Ela e Alexandra, era sim ou não? Não era... É não, mas eu também acho que não sei se queremos. Não, mas a questão aqui eu não sei se queremos, não é? Queremos viver sem redes sociais? Olha, então... Mas eu acho que essa é a pergunta tanto para profissional como para pessoal. Eu acho que, acima de tudo, é saber viver com elas de forma que para cada pessoa seja saudável.
Ok, então vamos tocar num ponto que eu também queria abordar aqui antes de terminarmos o nosso episódio, que é quais são as vossas dicas para manter uma relação saudável com as redes sociais? Olha, no meu caso é tentar que haja ou seja, momentos que são dedicados para as redes sociais. E uma das primeiras coisas que tenho tentado fazer ultimamente, porque antigamente perdia muito tempo nas redes sociais à noite, quando já estava na cama e estava a pensar, ok, vai entrar o sono ou não. E aí era quando eu perdia mais tempo e que muitas vezes não acrescentava muito valor, porque também já não estava, já estás quase a adormecer, já não estás a ler bem, ou às vezes ter-me acabar por despertar e não deixar, quer dizer, não estou a falar nada de novo, porque acho que é algo que todas as pessoas têm. Portanto, para isso, o que eu tenho feito é, já há uns tempos para cá, comecei em que o telefone dorme fora do, eu digo, o telefone dorme fora do quarto. E tento ou ler, ou se não, é quando chego à cama para dormir. Pronto, e também o que eu noto tem ajudado é que se acordo durante a noite não tenho o impulso de agarrar o telefone para ver que horas é que são. Pronto, acordo e volto a adormecer e tento fazer assim. Durante o dia a dia, também evitar, ou seja, dedicar aqueles momentos em que sejam dedicados para cada rede social. Portanto, como eu utilizo o LinkedIn para o trabalho, em que pronto, durante a manhã acaba por ser mais um momento dedicado ao LinkedIn. E depois tento o Instagram momentos à meia da tarde ou a horas da hora do almoço, se almoço sozinha, para estar portanto, com uma certa companhia e por aí. Evito, às vezes, estar, uma das coisas que eu também adoro ver filmes, mas gosto e tenho saudades de ir ao cinema. Porque no cinema não tocas no telefone. Em casa, acabas muitas vezes, se envia uma mensagem, tu vais ver, depois já entras na rede social, Facebook ou Instagram ou qual seja. Ou seja, daí a razão que às vezes é bom ter alguma disciplina, pronto, neste caso. Repetindo a Ana, a questão de ter limites à utilização, limites horários à utilização e aproveitar para fazer em momentos onde estou sozinha e não necessariamente com outras pessoas por perto ou em que possa pôr em risco a minha atenção para outras pessoas. Obviamente, quando falo do nível pessoal, nível profissional, eu acho que depois também depende muito das necessidades e se há uma marca que estou a trabalhar em que basicamente a marca está nas redes sociais e precisa de uma estratégia de redes sociais e precisa de ir buscar inspiração e perceber qual é o conteúdo, qual é que não é, quais são os concorrentes, vou passar mais tempo por aí, portanto acho que do ponto de vista pessoal mais fácil de estabelecer regras quanto à utilização, quanto ao tempo de utilização, mas também quanto ao tipo de conteúdos a seguir, ok? Tipo, pessoas a conseguir e também ter coragem de ir limpando de vez em quando e de ir refrescando para não ficar na bolha, para não ficar demasiado enviesada em termos de conteúdos. Aí acho que são os cuidados maiores a ter. E depois é isso. Depois há plataformas para determinadas que são utilizadas ou que utilizo. LinkedIn é profissional exclusivamente, o Facebook não uso, o Instagram é um misto de trabalho, mas também de inspiração. O Pinterest, por exemplo, se puder ser considerado como rede social, é para inspiração, para trabalho, ou de alguma coisa que precise para casa ou para cozinhar, portanto, são momentos em que ajudam, não é? E concentram ali onde é que eu vou buscar ideias, ok? E o processo criativo depois também passa muito por aí, e acho que é basicamente isso. As dicas para melhorar a minha relação profissional com as redes são escolher só uma rede. Portanto, eu tenho o LinkedIn, mas confesso que raramente lá vou. A minha rede de eleição, a minha droga de eleição, a minha rede de eleição é o Instagram. Depois tenho muito claro o que é que eu publico, o que é que eu não publico. Como disse há pouco, por exemplo, não ponho fotos das miúdas, ou onde elas são reconhecíveis. Depois, sou muito atenta àqueles sentimentos de comparisonitis, que era aquilo que falávamos, das tantas, a Rita mencionava, das tantas a pessoa foi um país paradisíaco e nós estamos fechados em casa, não é?
Não é só isso, às vezes é o sucesso das outras pessoas, isso assim, e então eu sei que isso não é bom para mim, é tóxico, portanto tento parar e recentrar-me e pensar na abundância que me rodeia. Tenho muito claro quando é que preciso de parar de fazer scroll e também é preciso impor limites, como tu fazes, Eli, aquelas apps que controlam o tempo de utilização. Eu, por acaso, não tenho nenhuma, mas tenho o bedtime no meu telefone a funcionar, portanto, a partir de determinada hora é preciso passar por não sei quantos ecrãs até conseguir desbloquear o telefone. Tirei todas as notificações, só tenho notificações praticamente do WhatsApp, mas também estão quase todas apagadas, só tenho notificações da família, tenho notificações, obviamente, do nosso grupo da Anitta, toda a gente sabe que sim, mas, por exemplo, de grupos, sobretudo onde há muita conversa de grupo, aí tenho tudo em mute. Essas coisas nem sequer me aparecem no ecrã e é melhor assim para mim, para a minha maneira de funcionar. E sim, são estas digamos, as minhas formas de lidar com o Instagram, porque estou de acordo, é difícil, ou é mesmo, não podemos como empreendedores e sobretudo empreendedores de pequenos negócios, acho que não dá para viver sem redes sociais. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anitta no Trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou em Facebook Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignerstudio.com e Instagram air_billing, Eliana Soares, marketeer e estratégia em Nautilus.net e Instagram Alice_in_Wonderland e a participação especial da Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana! Até para a semana! Até para a semana!